Buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia que hemos preparado desde la Universidad César Vallejo para todos ustedes. Con nosotros el doctor Abel Packer, director del programa S Cielo Brasil y coordinador de proyectos de la Fundación de Apoyo de la Universidad Federal de Sao Paulo. Conectado desde Sao Paulo, Brasil, es un honor para nosotros, doctor Abel, contar con su presencia en esta conferencia y esperamos seguir colaborando en el futuro. Lo dejo entonces para su presentación y les recuerdo que tienen la sección de preguntas y respuestas para enviar sus inquietudes y al final de la conferencia tendremos un espacio de 15 a 20 minutos para preguntas y respuestas. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Yo combiné essa apresentação depois de um evento em Arequipa, não me comprometi a fazer essa apresentação, e, em verdade, o tema de desafios é bastante importante, porque o desenvolvimento de Cielo, que já tem 27 anos, é um dos sistemas mais longevos, não? De comunicação, de investigação em acesso aberto, o desafio a ser parte do dia a dia. Assim que vou fazer uma apresentação sobre o programa, não? Intercalando onde residem os principais objetivos. Bueno, vou fazer minha apresentação bajo a ideia, não, de ciência aberta com ideia, que foi o escopo com que redefinimos, de certa forma, o programa e a rede Cielo, não? Dentro de abarcar, não, a natureza do programa, os objetivos, a operação, que é, em primeiro lugar, impacto. O Cielo foi criado, não, e permanece com o objetivo primário de promover o impacto, a visibilidade, não, de las revistas e de las investigações que comunicam. Isso dentro de um contexto de la rede, de las revistas, de los sistemas, donde temos uma prática, não, essencial, que é a inclusão, com que hacemos, não, com a diversidade, equidade e acessibilidade. Então, isso está permeando minha apresentação, não vou estar repetindo, pero se há alguma dúvida sobre cada uma dessas abordagens, não, de cada um desses approaches, me avisam, eu poder falar mais. O Cielo que hablamos é parte, não, dessa apresentação, ela tem como efeito de mobilização, de operação, de desenvolvimento, a rede Cielo, não? Vou entrar nesse link rapidamente, solamente para mostrar que a rede Cielo ela, está descentralizada, não, em países, totalmente descentralizada, com coleções nacionais. Essas coleções nacionais são reflejo de políticas públicas, por lo tanto, Cielo é financiado com recursos públicos e, em geral, por organizações de ciência e tecnologia dos países. Há em cada país uma organização executora, coordenadora de la coleção. Em el caso do Brasil, que represento, não, a coleção começou em 1998, depois começou a de Chile, não? A de Peru entrou em 2004, não? E, em el caso de Brasil, temos o apoio de 3 grandes instituições nacionais, 2 nacionais e uma provincial, não?
En el caso de Perú, la coordinación es del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC, que es también responsable por la ejecución del programa, ¿no? Entonces, contextualizando vamos chamar assim, cobertura, ¿no? de cielo, empiezo la presentación mostrando la plataforma online, ¿no? El portal online, donde nosotros podemos ver la colección de revistas nacionales, ¿no? Ahí están todos los países que yo presenté antes, aquí está Perú. Tenemos los servidores y repositorios de práticas de ciencia abierta que estão principalmente conectadas a las revistas, ¿no? Então, Cielo Data, por ejemplo, es para el depósito de los datos de investigación que estão associadas a las investigações que são comunicadas. Temos também Cielo Preprint e Cielo Livros, ¿no? Então, o programa tem 27 anos de desenvolvimento, ¿no? Em 2023 cumprimos 25 anos de desenvolvimento, no ano passado, e o projeto começou em 1997 com um projeto piloto, ¿no? Então, hago questão de dizer isso, que é a única plataforma de ciência aberta de país em desenvolvimento que integra as principais práticas do modus operandi de ciência aberta, o que dá uma condição especial à América Latina, que é reconhecida mundialmente com liderazgo no acesso aberto. Então, temos um servidor de pré-print, ¿no? Pré-print são, vamos chamar assim, manuscritos de investigações que são depositadas em um servidor antes de passar por o processo de peer review, de revisão por pares da revista. De qualquer maneira, os servidores de pré-print, os chamados confiáveis, não contam com um sistema de controle de qualidade, uma série de exigências, e esse processo é feito por um sistema, ¿no? De controle de lo que chega e principalmente um processo chamado de moderação. Depois podemos falar mais sobre isso se necessário. Pero o Cielo Preprint está consolidado, é um dos sistemas reconhecidos mundialmente. Depois vem a coleção de revistas que eu abri, não? São revistas de qualidade. Temos Cielo Brasil, Cielo Peru, Cielo Argentina, está presente em 17 países. O repositório de dados de investigação, coleção de livros. A ideia é que a coleção de livros começou centralizada e está em processo de descentralização. Opções de fortalecimento e transparência na elaboração de manuscrito. Então, a ideia é da publicação sempre em el artículo final, ¿no? Del editor que fue responsable por la evaluación del sistema, ¿no? La evaluación del manuscrito. Y publicación de los dictámenes de los manuscritos aprobados, ¿no? Y abertura de identidad de los involucrados en la evaluación. Isso aqui é extremamente difícil de avançar com isso, ¿no? E aqui está um dos grandes desafios que temos, que é a adopção do modus operandi de ciência aberta. Como nós sabemos, o ambiente de bibliotecário, o ambiente de comunicação científica é extremamente conservador. Não importa que o conteúdo que se publique seja revolucionário ou não, mas o processo em si é um processo muito conservador. E a web vem cambiando isso, não? Há 20 anos, às vezes com facilidade e às vezes com muita dificuldade, não? Pero aunque Cielo esteja trabalhando com os diferentes objetos de comunicação de investigação, que são pré-print, os dados, os dictámenes de los árbitros, e também, obviamente, os artículos, não? A ideia da revista é a centralidade do programa Cielo.
Ok, hablando de desafios, nosotros tenemos tres dimensiones de desafíos. Primero, es la dimensión política y programática, ¿no? Política en el sentido de que las revistas editadas nacionalmente son parte de la producción científica de un país, son parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero no siempre son consideradas así. Es decir, en verdad, en la mayoría de los casos no lo son, ¿no? Entonces, el gran problema político que tenemos es que los países, las agencias de investigación, passem a considerar as revistas, obviamente estamos falando de revistas de qualidade, não, editadas nacionalmente, como parte integral do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nós temos uma produção científica que é publicada, em sua grande maioria, não, em las revistas chamadas internacionais, revistas de prestígio, revistas de impacto, mas também em las revistas nacionais. Lo que pasa es que por una serie de características, el impacto de las investigaciones publicadas en revistas editadas nacionalmente es menor, ¿no? Ahora, eso no significa que la calidad del impacto sea menor. Y esa es una dificultad que la informetría, bibliometría tiene, ¿no? Entonces, es un problema político, ¿no? Que não está resuelto em América Latina, e se é afetado principalmente por isso, por não ter essa visão holística por parte dos sistemas nacionais de investigação. E programática se refere particularmente a como se concibe o acesso aberto, a ciência aberta, etc. Então, se uno tiene, ¿no?, una política nacional de ciencia abierta, entonces las revistas editadas nacionalmente hacen parte de esa política. Entonces, cuando no hay esas políticas, una promoción, por ejemplo, de liderazgo de Cielo en promoción de la ciencia abierta encuentra problemas, encuentra resistencia, porque un determinado editor dice, ¿por qué yo voy a dotar la ciencia abierta si la política nacional del país no dice, ¿no? Entonces, la parte programática se refiere básicamente a eso y obviamente después se vamos a usar acceso abierto a diamantes, si se va a trabajar con IPC o no, etc. Hoy está ocurriendo en América Latina progresivamente los llamados acuerdos transformativos, que es la negociación con los publishers, ¿no? En el sentido de pagar la suscripción de las revistas, embutido en eso, ¿no?, una traducción, una conversión para el pago de APC para esas revistas. Entonces, yo hago la suscripción y tengo derecho a publicar en acceso abierto, ¿no? Eso está andando. Y eso es un problema, porque si yo financio con APC las revistas de Elsevier, de Springer, etc., ¿por qué yo no voy a pagar un APC para las revistas editadas nacionalmente? Entonces, ese es un problema serísimo, ¿no?, de política nacional que no está resuelto en América Latina. Después viene, obviamente, un problema tradicional clásico, que es de sostenibilidad. Para hacer buenas revistas necesita mucha plata, ¿no? No mucha plata relativamente, no estoy hablando de los costos que tienen los grandes publishers, pero uno no consigue hacer una revista de calidad, ¿no?, en cualquier uno de los países si no hay un investimento, ¿no? Y por último, metodologías y tecnologías. Toda la producción hoy, ¿no?, es de la comunicación y investigación, es basado en tecnologías. Por un lado, todas las normas y reglas, ¿no?, con que se monta un artículo, con que se publica una revista, con que se hace las métricas, y por otro lado, las tecnologías que están abajo. El surgimiento, la emergencia, ¿no?, desde el año pasado, de inteligencia artificial, va y viene transformando radicalmente las plataformas tecnológicas. Mi estimación es que en 5 años va a ser todo completamente diferente. Bueno, voy a abordar esses desafios
mirando la evolución del acceso abierto, ¿no? Y después sobre el programa Cielo y la red Cielo, Cielo en el flujo de comunicación de investigación y un poquito sobre el futuro de la comunicación de investigación. Entonces voy a mirar transversalmente la cuestión de desafío. Vamos a mirar un poco la evolución del acceso abierto, que es muy interesante. En 1991, ¿no? Nació el World Wide Web, nació la web, ¿no? Y eso ha cambiado todo, ¿no? Y ahí hay un concepto, ¿no? Que es el medio es el mensaje, ¿no? De un intelectual canadiense y que si él busca alinearse con eso. Es decir, todo el pensamiento de muchos editores, muchos políticos, muchos cosas, aún es pensar en papel y la web, ¿no? Então, eu trabalho com PDF, eu trabalho com números e volumes, coisa que não tem nem mínimo sentido, mas é na web, não? Em 1991 foi lançado o Archive, não? Que é o repositório de manuscritos de física, um sucesso muito grande. Em 1999, Medline National Library of Medicine, que era cobrado, não? Entra com acesso livre na web, foi um grande evento, hoje não se dá muita importância, porque na época foi um grande evento com declaração de Clinton, decisão no Congresso, etc. Em 1998 viene não, o pioneirismo não, de América Latina, não, de Brasil, não, quando criamos Cielo, não, e foi realmente um avanço notável. Não tem muitas razões esse pioneirismo que pode falar depois, mas é parte da história de la gestão de informação na América Latina. Em 2000, criação de PubMed Central para a literatura biomédica de acesso aberto. Importante isso, porque se criou esse grande repositório, não? 2 anos depois de Cielo, não, mas não importa. Em 2001 foi lançado Creative Commons, que passa não, a servir de, ok, se eu estou publicando em acesso aberto, como é que eu controlo o acesso? Então, vêm as licenças de Creative Commons. Então, se empieza a estruturar. Então, por exemplo, quando lançamos Cielo, nós simplesmente publicávamos os artigos sem nenhuma especificação de lo que se podia ser, do que se não podia ser, não? Em 2022 viene finalmente a iniciativa de acesso aberto de Budapeste, né, chamada de famosa Declaração de Budapeste, que define o término acesso aberto, não? Mira, 4 anos depois de Cielo, não? Então, nós nos chamamos acesso livre, acesso à internet, etc., mas não tinha o conceito esse de acesso aberto. 2003, lançamento de Redalic, da Universidade Autônoma do Estado de México. 2003, Declaração de Berlim. 2005, Declaração de Salvador sobre acesso aberto, a perspectiva do mundo e desenvolvimento. Nada dá muito pelota para essa declaração, mas é muito importante, não? Porque todos falam de Declaração de Budapeste, de Berlim, de Bethesda, e nadie habla de Declaração de Salvador, mas foi muito importante para nós. 2008, National Institute of Health adopta a política obrigatória de acesso aberto. Por que isso? Porque pensa generar que as instituições devem começar a elaborar políticas, não? Com mandatos, não? Lançamento do Sci-Hub, de artigo científico, que cambia muito disso, não? Depois nós temos o lançamento da rede, da referência de repositórios, não? De acesso aberto de la linha verde, não? La linha de cielo é a linha ouro. A Declaração de São Francisco sobre a Evaluação de Investigação, super importante isso, que coloca definitivamente em questão o impacto, o fator de impacto, e dizer, ok, o fator de impacto serve para medir revista, não serve para medir o desempenho nem de instituição, nem de pessoa, não? Então,
Eso tiene un efecto muy grande, pero es muy retardatorio. Por ejemplo, solamente ahora en Brasil se está rediscutiendo no adoptar el factor de impacto de la revista para medir la investigación. 2014 viene el primer acuerdo transformativo, ¿no? de CMOE, que es un consorcio de biblioteca de Austria, que hace su primer acuerdo transformativo com a IOP e Taylor Francis. 2018, o Planesse, que tem um impacto muito grande, não? Com parte das agências de financiamento europeias, não? Um pouco americanas também. Isso tem um efeito muito grande porque começou a atuar mundialmente, não? E realmente trajo uma série de problemas, ¿no? que afectan hoy, etc. Nosotros en Sierra tenemos una preocupación muy grande, que es un desafío no ser influenciado, ¿no? por esos grandes movimientos, porque esos movimientos no necesariamente llevan en cuenta la realidad local de Perú, las prioridades de Perú, de Chile, de Brasil, etc. ¿no? E em 2019, quando nós hicimos o Cielo, que há 15 anos, nós lançamos, 20 anos, nós lançamos que Cielo passava a ser a transição para a ciência aberta. Não? É também pioneiro, aunque, obviamente, os avanços são lentos, devido. Unesco lança a declaração de apoio, não, de recomendação à ciência aberta. E 2023, Cielo celebra 25 anos e se define em prol de ciência aberta com ideia, impacto, né, diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade. Bueno, se alguém quer mirar um pouco que pensávamos nós outros, nos chamados pioneiros do acesso aberto e o que ha passado, nós outros, por ocasião de Cielo 25 anos, promovimos esse livro, não, que está em português, inglês e espanhol. Nós amamos tanto o acesso aberto. Não estão todos os pioneiros aí, porque alguns se negaram a escrever, alguns estão muito revoltados com o avanço do acesso aberto, pero está aí, é muito importante para quem queira ver o que se pensava e o que é hoje. A razão de ser do programa Cielo, não reconhecer a relevância das revistas publicadas nacionalmente, esse é o problema crítico. Não? Então, o desafio grande que há é que esse passa a ser uma coisa comum na política, nas instituições e principalmente em os investigadores. Não? E a outra, associado a isso, a capacidade de fazer esse ciclo completo de fazer investigação de acordo com o estado da arte. Então, de nada serve eu publicar muito bem aí afuera e não saber fazer revistas de qualidade. Não? Então, Cielo toca esses dois. Objetivo, contribuir para desenvolver e fortalecer, não, a capacidade e infraestrutura nacional de comunicar a investigação segundo o estado da arte. Não? E promover a visibilidade e impacto da revista Cielo. Esse é o problema central de Cielo. Não? Nós temos que aumentar o impacto das revistas e da visibilidade. Não? E trabalhamos para isso e temos bastante êxito em isso, bastante sucesso. Não? Linhas prioritárias de ação, Sibéria, como trabalhas com uma rede tão diversa que tienes Chile, Peru, Jamaica, México, Argentina, Portugal, Espanha, Sudáfrica. Como hace isso? ¿No? E é muito interessante porque, em primeiro lugar, mostra o poder que tem nas redes, não? E, em segundo lugar, se define linhas prioritárias de ação, não? É decir, tienes que trabalhar de acordo com as condições locais, não? Então, há sempre um documento que aprovamos a cada 5 anos, que define o que é profissionalização, internacionalização, sustentabilidade operacional e financeira. Bueno, tenho aqui as fontes, não, para quem queira se aprofundar em esse conceito. Vou falar um pouco dos princípios, porque é importante também. O conhecimento científico como bem público, não? Então, o que implica isso? Isso implica de um problema que há
um desafio em América Latina e às vezes é muito difícil que as pessoas entendam. Se eu defino um bem público global, como é uma carretera, por exemplo, pode passar caminhões, bicicletas, motos, pode passar gente que vai ganhar plata, pode passar religiosos, pode passar de todo, não? Então, ciência aberta, não? Em el caso de comunicação científica, nós entendemos que tem que ser público, domain, não? Domínio público, CC0, para metadados. Então, metadados de los artigos de cielo, haga lo que quiera com eles, não? Quanto mais lo disseminar, melhor, porque atinge a visibilidade. E os textos completos, dados, etc., se BY. Não? Se BY significa haga o que queira, desde que cite a referência inicial, quer dizer, principalmente dos autores e da revista, e não comprometa eles em el uso que não hace dessa forma. Então, aí a gente vem com se BY NC, se BY SA, se BY ND, né? Uma série de limitações, não? Que passa por a cabeça de revistas, não? Que pensam que são dueños daquele conteúdo, quando, em verdade, esses conteúdos foram financiados com recursos públicos. O segundo princípio é o trabalho em rede em todos os níveis, como meio de maximizar a escalabilidade em termos de custo efetivo. Quanto mais trabalhamos em rede, mais barato sai e mais aprendemos juntos, mais estamos de acordo com o estado del arte, não? Então, que estamos falando aqui? Estamos falando que esse princípio de rede ele hace que se solucionem as assimetrias entre países, as assimetrias entre revistas, etc. Não? O outro princípio, controle de qualidade, rigor científico, ético, obediência aos estándares, não? Todo o que se conhece. Não? E aí temos metodologias, tenho um link, e Cielo ha lançado não, a criação de uma oficina de ética, que chamamos Cielo Ética, para atender esse crescimento do problema ético na comunicação científica. Não? Por exemplo, muitas revistas recebem, por exemplo, propostas não, de fábrica de artigos para a publicação de artigos. A promoção de inovações não internas ao programa e alinhação com as grandes inovações internacionais. Aqui, novamente, o mensagem que eu disse no início, no meio esse mensagem, e a grande demanda que temos hoje em dia de transformação é o uso de inteligência artificial, não, nos modelos generativos de linguagem, todo o processo. Depois, promoção dos princípios FAIR, não? Todos os dados têm que ser localizáveis, têm que ser acessíveis, têm que ser operáveis, têm que ser reutilizáveis, com as coleções. Então, Cielo Data já é FAIR, não é, trabalha como FAIR, e textos, não é mais complicado transformar textos em FAIR, no sentido que, para ser manipulado por computador, é muito difícil. Então, saiu uma estratégia chamada Framework Digital Object, não, FAIR Digital, que se tenta solucionar esse problema. Promoção dos princípios DEA, que já falei bastante, tanto em contextos, né? Na questão de equidade de gênero, etnia, pessoas com dificuldades, não? Sítios web, textos, etc. Linhas prioritárias de ação, como já falei, redesenhar o modelo. Esse é o contexto não estruturante institucional de Cielo. A rede se ha evaluado, crescido, não? Em esses 26 anos, mira o crescimento dela, e temos em 2017 17 países. O interessante é que em 6 anos a rede já tinha metade das instituições. Está aqui todos os países da América Latina que têm produção científica razoável. Está a hora para ingressar República Dominicana e Honduras, não? Se estão discutindo. Não é tão fácil ingressar, porque os critérios são muito altos, pero esperando.
De África tem Sudáfrica, não? E Portugal e Espanha, sendo que Espanha só ciência da saúde. Isso aqui, eu vou saltar isso, pero está disponível, é o caso da evolução de cielo em Brasil. Então, nós temos a concepção do projeto piloto, coleção núcleo, biblioteca web, ciência aberta, etc. E toda uma evolução programática, como eu disse al início. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿No? Nosotros tenemos ese flujo clásico, ¿no? de información científica, ¿no? que aún predomina, que es el autor prepara el manuscrito, envía por una revista que hace la evaluación, editoración, se aprueba los artículos, parte de los artículos, ¿no? Em geral, as revistas vamos chamar, qualidade boa, etc., aprovam 50 a 70% dos artigos. Essa é a experiência de Cielo. Não? Isso vai para os índices internacionais. E aí eu tenho revistas chamadas cerradas, não? Onde ele acessa por subscrição. Hoje eu entro na internet e tenho que pagar o artigo, $27, $30, $35. Ou o acesso híbrido, quando eu pago o EPC do artigo e tenho parte dos artigos cerrados e parte dos artigos abertos. Acesso aberto bronze, tá em português ali, é quando as editoras publicam o artigo online para ser disseminação, pero sem licença, não sabe qual é a licença. E quando a revista é aberta, não? Feminino aqui, revista aberta, nós só temos dois tipos de acesso: o acesso aberto ouro e o acesso aberto diamante. Não? O ouro é quando uno publica de acesso aberto, tem a cobrança de APC, e o acesso aberto diamante é quando não se cobra. Que ha passado, não? Como transformação da ciência aberta, entra o preprint. Não? O preprint, eu envio meu manuscrito para um servidor preprint, onde passa por moderação. E depois ele sigue para a publicação em revista. Então, que característica tem os preprints? Não? Tem a característica do modelo básico, que é a ideia do futuro da comunicação científica, como se está sendo, por exemplo, na revista eLife, que é o modelo publique antes e evalue depois. Já? A resistência a isso é absoluta, não? É decir, de 100 revistas, uma ou duas estão aceitando isso. Pero essa é a tendência, não? Então, é uma questão de coisa. Então, aqui temos um grande desafio: como colocar em dia o preprint como o início do processo de comunicação científica. Não? Bueno, tem a vantagem de acelerar a comunicação da investigação, estabelece precedente, não? Se eu estou vamos chamar, em investigação em diferentes aspectos que outros grupos estão, se eu descubro alguma coisa, eu tenho uma ideia, publicar em preprint me dá a precedência. Eu posso fazer várias versões, quer dizer, modifico o manuscrito, submeto novamente, etc. E resultados negativos, não, que normalmente as revistas não aceitam, e eu posso, então, publicar em preprint. E outra, se eu tenho uma inovação muito grande, não, que é um artigo com uma inovação muito grande, que as revistas têm medo de publicar, o preprint pode publicar, não? Porque a vantagem do preprint é que há essa moderação, mas é responsabilidade absoluta dos autores. Há a ideia de call for papers, não? Quer dizer, uma revista, por exemplo, pode chamar call for papers e ser que seja depositado inicialmente em servidor, e depois ele vai editando os que sirvem. A outra é congressos. Não? Se eu hago um congresso, não tem mais sentido fazer proceedings de congresso. Não? Deposita em preprint, já passa por processo de revisão, de moderação mínima, já tem DOI, já está divulgado, não tem por que depois ficar editando proceedings e etc. Não? Então,
Essas coisas é parte disso que eu dizia, o meio é o mensagem, não? Depois promove disrupções, obviamente, não? Que são onde generam as grandes resistências, não? Ok? E tem sempre que advertir. Esse é um preprint que não foi revisado por pares. Esse é um preprint que não foi revisado por pares. Não? Então, em determinadas situações, não, aquilo pode não ter validade. Não? Ok? Eu tinha aqui um link para uma demonstração do histórico de um artigo. Não lo vou fazer porque é bastante largo, mas quem tomar a apresentação depois pode ver. É muito interessante, não? Deposita o artigo, vai para a revista, tem citações, etc, etc. Tal. Pero não vou ir por questão de tempo. Bueno, la otra parte es que después que, en paralelo al envío del texto del manuscrito, yo hago la submisión de los datos de la investigación. No todos los datos, pero los datos que están, que subsidian el texto. Entonces, por ejemplo, la sección resultados de una investigación, yo tengo que tener los datos originales, ¿no? E isso eu deposito em repositório de dados de investigação. Então, uma grande parte dos artigos têm todos os dados dentro do artigo. Então, você não necessita depositar, mas em la declaração de dados que há que fazer todos os artigos, diga, ok, todos os dados estão disponíveis dentro do artigo. Bueno, obviamente, metadados, como eu disse, aqui sigue os princípios FAIR, não? Então, metadados ricos, não? Para ser localizável, acessível e reusável. E isso tem um link entre o texto do artigo e os textos de los artigos, não? Assim como um link mútuo. Então, se eu chego aos dados, eu chego ao artigo, se eu chego ao artigo, eu chego aos dados, ok? Então, que é a característica? A comunicação de uma investigação em modus operandi ciência aberta é uma série de objetos de comunicação. E um dos desafios grandes que temos é como orquestrar esse grupo de objetos de comunicação. Então, na investigação tem preprint, tem dados associados, não? Um conjunto de dados, normalmente vem 7, 8, 9, 10 arquivos de dados, e eu tenho também os arbitragens, os dictames dos árbitros, etc. Quer dizer, uma investigação hoje, desde o ponto de vista de um sistema como Cielo, Índice, etc., é dizer, como eu hago a orquestração dos objetos de comunicação. Ok, déjame hablar un poquito de datos. Bueno, declaración del manuscrito tiene que estar en todos los artículos, sirve de preservación, ¿no? Porque yo hago una investigación, después yo cambio de institución, mi computador quiebra, yo muero, etc. ¿Dónde están los datos? ¿No? Entonces, si yo coloco en repositorio, yo preservo los datos. Sirve para reuso de los outros, o que é importante na investigação, é essencialmente um processo colaborativo e, essencialmente, inclusive, o início dos repositórios de dados iniciaram para assegurar a reprodução e replicação das investigações. Há uma série de estudos que mostram em algumas áreas que solamente 60% das investigações são reproducíveis, são replicáveis, um horror, não? Então, a maneira de provar isso é que, además de los textos, envie os dados. Então, os árbitros ou outros investigadores podem revisar se a investigação é replicável. O retorno de investimento, então, se Concitec faz um investimento para uma investigação, se publica um artigo, mas se os dados também são publicados, outros podem utilizar, não? Então, o retorno ao investimento é mais grande, não?
E, obviamente, com vários objetos de comunicação, eu dou mais visibilidade ao artigo, não? À investigação. Evaluação por pares aberta, não? Que é um grande desafio. Entonces nos dice, ok, tiene que publicar en el artículo el nombre del editor responsable, ¿no? Eso por lo menos ya asegura que hubo un proceso de peer review. Publicar los dictámenes, ¿no? Evaluación pública de preprint y artículos, ¿no? El ejemplo que yo daba ya tiene una evaluación, está más y más común eso, aunque la resistencia es muy grande. Publicación continua significa no espere para juntar los artículos para publicar un número. Eso ya no se hace hoy día, no se puede hacer más hoy día. No tiene sentido un editor mantener artículos aprobados para juntar en un número para publicar. Tiene que publicar a medida que son aprovados, ¿no? Y ahí tiene dos soluciones. Un volumen, tá certo? Sin números, sin ediciones, quer dizer, praticamente publica um artículo atrás do outro, o mais recomendado por cielo, ou mantém os números, não? Pero com publicação contínua. Então, gênero é o primeiro número, gênero é o segundo número, gênero é o terceiro número, etc. Não? Isso se pressupõe, obviamente, que não se está fazendo a impressão, aunque é possível impressão também. Como eu já disse antes, licença C, public domain, domínio público para metadados e CC BY para textos completos e dados. Então, o que Cielo propõe é que as revistas adoptem um formulário, não, que o autor gena, não, quando envia um artigo. Então, ele diz assim, esse manuscrito que você está vendo é um pré-print? Sim ou não? Não é certo? Pero já está educando o investigador que poderia ser um pré-print, não? Os editores normalmente têm resistência ao pré-print, porque o editor nunca publicou um pré-print. Então, eu recomendo aos editores que têm que publicar um pré-print em sua vida, para poder fazer com que sua revista aceite pré-print, não? E depois os dados de investigação, certo? Os conteúdos subjacentes, textos de investigação estão disponíveis. Então, as respostas estão disponíveis, não estão contenidos em manuscrito. Os conteúdos já estão disponíveis em algum lugar. Os conteúdos estarão disponíveis, eu somente dispongo os conteúdos se for aprovado o artigo, ok? Então, o sistema de repositório de dados, ele permite manter os dados cerrados até que o artigo seja aprovado, aí eu libero os dados. Senão, não libero os dados antes do artigo não ser aprovado. Muita gente quer isso, não? Não, os dados estão disponíveis a pedido dos árbitros, não? Depois de publicação, os dados serão pedidos a pedido dos autores, quando estejam justificados em manuscrito por problemas éticos, etc. Não? Bueno, enfim, abertura. Então, quando se lhe oferece a opção, estão de acordo os autores com a publicação de las opiniões, não, de los dictames de avaliação, obviamente o editor tem que editar um pouco os dictames, mas isso é fundamental. Se você lê um artigo, não, acompanhado com os dictames, é outro mundo, é só uma questão de ser a experiência, não? É uma coisa incrível, porque arbitragens bem hechas destaca o valor do artigo, mostra outras relações, mostra onde contribui, e também indicam fragilidade, não? É muito importante isso. Bueno, déjame, ¿tengo tiempo aún o podemos parar por aquí? Porque Usted yo me tengo... dice, profe, usted me dice si quiere cerrar con algún punto específico o ya quiere que comencemos las preguntas. Vamos empezar a pregunta. Yo tengo más media hora de diseminación porque tienen los datos numéricos, ¿no? Pero la concepción y las principales resistencias están disponibles, ¿no? En lo que yo hablé, ¿no? Lo que yo iba a mostrar ahora era dónde entra Cielo en términos, vamos llamar, numéricos, en el contexto de la comunicación mundial, etc. Pero
podemos dejar para Para el otra hora. cierre, si quiere, o para el Ok, cierre. ya. Entonces, Eh, bueno, hay una pregunta en preguntas y respuestas, ¿no? Marcelo le hace la pregunta de que si usar la revisión por pares doble ciego es contrario al acceso abierto. no, no es contrario al acceso abierto, ¿no? Porque, y ciencia abierta tampoco. Quer dizer, lo que es importante, ¿no? Es que al final se publique los dictámenes, ¿no? de la revisión y se publique el nombre del editor. Ese es el mínimo que se exige para que sea compliance com ciência aberta. Com acesso aberto, não, 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 porque há essa diferença, não? O acesso aberto é disponível texto livre em internet, não? Então, como foi feita a revisão por pares? Responsabilidade da revista. Em el modus operandi de ciência aberta, há avanço em el sentido de assegurar a transparência do processo, não? Então, aí eu tenho que disponibilizar os dados que estão subjacentes ao texto e, ao mesmo tempo, publicar os dictámenes de los árbitros, não? Então, há essa pequena diferença. Ahora yo le hago el comentario, doctor, porque usted sabe que Latinoamérica pues tenemos como costumbres o tradiciones específicas, ¿no? Y muchos revisores se niegan a que aparezca el nombre o muchos revisores no quieren pues que sus dictámenes sean publicados. Entonces, por eso muchas veces pues las revistas prefieren seguir teniendo el par ciego porque, vamos a decir, preferimos contar con revisores que son muy pocos además y la disponibilidad pues por ser un trabajo ad honorem es limitada. Entonces muchas veces decimos, bueno, preferimos seguir contando con los revisores que nos sigan aportando aunque no publiquemos esos dictámenes, ¿no? Sucede también. Sim, essa é a situação atual, não? Esse é o grande desafio, é uma situação de status quo, não? Que não se quer cambiar por várias razões, não? Justificáveis ou não. Então, nós estamos promovendo a transição, oferecendo opciones, ¿no? Entonces, mira cómo funciona la metodología Cielo hoy día. Uno, es obligatorio, ¿no? En año, hora, etcétera, dependiendo del país, que el nombre del editor responsable sea publicado, ¿ok? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque la revista asegura que hay un proceso de peer review, ¿ok? Entonces, no tiene... Ahora, el editor, cuando no quiere que su nombre aparezca, é porque ele também não tem segurança do que está se publicando, não? Então, há um problema de transparência aí. E segundo, nós pedimos que se publiquem, como eu disse, os dados, não? Quer dizer, se eu publico os dados, publico o nome do editor e publico os dictámenes, não? Eu tenho, vamos chamar, um avanço notável no processo de peer review. Note, em esse sistema, os nomes dos árbitros não necessariamente aparecem, não? Eu posso publicar o dictamen sem dizer quem foi, não? Pero o dictamen é importante. E há uma necessidade sempre de fazer uma certa edição dos dictámenes. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando, uma das funções da inteligência artificial será analisar os dois dictámenes, os três dictámenes, para ver a coerência entre eles. São coerentes? Não, não são coerentes? Como eu hago um resumo do dictamen? Em vez de ser eu, o editor, eu tomo o chat GPT, o Claude, o Gemini, e digo, um resumo desse dictamen, e lo hace quase perfeito. E eu publico dizendo que esse foi uma edição hecha por IA. Pero que passa?
aumenta o processo de transparência, não? Que é fundamental. Sí, es decir, profe, que podemos publicar los dictámenes sin nombre de los árbitros, por lo Sim, menos para la claro. Sim, sim, transferencia sim. del dictamen. Sim, 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 sim. Y lo segundo, bueno, y relacionado con eso que acaba de decir inteligencia artificial, Jesús Daniel pregunta que cómo considera que la IA puede mejorar el proceso de indexación y revisión de artículos para el caso de ese cielo y qué desafíos podrían surgir al implementar este tipo de proceso, pues. Bueno, mira, vai ser utilizado. Nós outros pensamos que em 3 anos a inteligência artificial vai ser ubíqua, não, em el processo de em el processo de publicação, não vai estar presente. Então, porque a inteligência artificial generativa, qual é vamos chamar, su quehacer, não? Ela tem um estado e genera um outro estado. Tem um estado e genera outro estado. Então, faz síntese, faz búsqueda, publica, etc., sempre com base a lo que já existe. O processo de comunicação científica é uma sequência de eu tomar um dado, modificar, criticar, resumir, publicar, editar, etc. Es como se dice, música, ¿no? Para la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial debe ser usada en todos los niveles, com algumas preocupações fundamentais. A primeira delas é a integridade. Eu não posso simplesmente não abandonar, talvez em 5 anos, 10 anos, eu posso deixar grande parte com inteligência artificial. Pero hoje dia, por exemplo, eu recebo um manuscrito, não? Então, o que a revista vai fazer com esse manuscrito? Vai passa automática por inteligência artificial, e já disse, mira, falta dói, falta isso, as referências bibliográficas não obedecem a lo que temos aqui, isso tem uma citação que não aparece, quer dizer, todo esse trabalho de descrever de formato, a inteligência artificial faz assim, ok? Não tem dói, não tem orquídea, a instituição não existe, blá, 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 blá. Ok, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele vai ser um resumo, não, do texto completo e vai comparar com o modelo de dados, modelo de texto da revista. Então, isso está de acordo com o escopo da revista? Sim, é aceitável, não? Ok, a metodologia está bem hecha. Entonces, a medida que uno va sofisticando, ¿no? La inteligencia artificial va a tener más capacidad. Pero siempre, obviamente, com absoluto respeito ao autor, não pode chegar simplesmente. Agora, quando vem, vamos chamar coisa que não tem sentido, devolve automaticamente. Quando são coisas dudosas, ele põe um grado, deveria, eu estou dizendo como estamos imaginando esse sistema, ele põe um grado de dizer, ok, pode aceitar, necessita revisão manual para aceitar, etc. Essa é uma coisa. A outra, ele vai imediatamente, ele vai ser revisão, por exemplo, um artigo em espanhol, tem que ter título traduzido para o inglês, tem que ter resumo traduzido para o inglês, tem que ter as palavras-chave, ele checa as palavras-chave se estão ok, hace a tradução de resumo, pode ser a tradução do título, resumo, e ele também pode dar um passo adelante, não? E recomendar ao autor alguns cambios, não? Por exemplo, vamos chamar essa área aqui do manuscrito não tem cita, deveria ter uma cita, porque há uma afirmação de onde sacaste essa afirmação, etc, etc. Então, depois, no processo de revisão por pares, pode ajudar a buscar revisores, coisa que já existe hoje em dia, etc. Então, respondendo à pergunta, se vai ser usado progressivamente com cuidado, menos e menos, à medida que tenhamos mais confiança,
e sempre informando ao autor e leitor, não? Que se ha usado IA. Não? O uso de IA vai ser pervasivo, vai estar em toda parte. Gracias, doctor. Marcelo dice que qué tipo de IA realiza eso y le voy a comentar que busque en internet un documento de Juan Machín Mastromateo, quien presenta un prompt para ChatGPT para hacer este tipo de revisiones de las que habla el doctor Abel Packer y genera un informe detallado sobre cada artículo que se le pide, ¿no? Aquí sigue siendo siempre el dilema del tema de que qué tan ético es, e incluso el Comité de Ética de las Publicaciones ya hizo público de que si la revista va a someter el artículo a una revisión de IA, debe decírselo al autor. ¿Por qué? Porque si la IA luego usa esa información que era inédita, que es porque todo lo que se introduce a la IA puede ser reutilizado, entonces el autor debe saber, por lo menos, que la revista está No, haciendo esta no, revisión. sí, ahí debes informar las instrucciones al autor, pero la revista debe asegurar o hacer el máximo de tener un sistema de IA propio, ¿no? Ok. Que esas cosas no sean compartidas. Ahora, ¿cómo uno se salva de eso? Publicando em pré-print. Então, eu publico em pré-print e já está indexado. Então, se não importa depois que eu passe para IA, já está publicado em pré-print, não? Então, a precedência já está hecha. Porque senão, há preocupação, loucura, não? Eu submeto a pré-print, não, submeto a pré-print, não, submeto o artículo a la IA, eu, como autor, não submeto a IA, quero melhorando e etc., que todos hacen, todos vão ser. Depois eu submeto a la revista e a revista vai dizer que tem plágio, não? Autoplágio, porque Ujú. já está, já, etc. Então, obviamente, isso vai ser aprimorado com o tempo. Sí, había anteriormente, doctora Bey, le comento, la preocupación de que cuando uno publicaba un preprint, por ejemplo, si puede pasar si algún otro autor usa ese preprint, es decir, lo cita y lo referencia, y el preprint posteriormente, vamos a decir un año después, se publica en una revista, entonces esa cita queda como en el aire, ¿no? Porque se citó fue el preprint, pero no la revista. Sim, é um problema para a revista em Ujú, montagem de cita, não? O que nós buscamos em Cielo, não? Que é um pouco contrário à regra de cross-ref, etc. Porque, que diz cross-ref? É o mesmo que o ISSN dizia. Se a revista está em papel, é um ISSN. Se está na web, é outro ISSN. Se está em CD-ROM, outro ISSN. Se está em, não sei, uno quedaba loco con 4, 5 ISSN. Hoy lo mismo con el DOI, ¿no? Entonces yo publico el DOI en cielo preprint, DOI 1. Publico el artículo en la revista DOI 2. Después hago una revisión, no sé qué, DOI 3. Tengo datos asociados, DOI 4, DOI 5. Es una locura. Lo que nosotros estamos haciendo en Cielo, pelo menos en Cielo Brasil, es orientando que el DOI que se publique en preprint, ele siga vivo, ¿no? Durante ujú. la aplicación. Entonces, es una cosa así, la revista que aprueba el manuscrito, el preprint, él herda, no sé si existe esa palabra Hereda, hereda. hereda las situações que foram ganhas antigamente, porque eu tive coragem de apoiar, analisar aquela investigação, eu tenho direito. Agora, para o autor, que é o que importa, em verdade, porque a declaração de Dona é o seguinte, mira, não importa, tá certo? Para o autor, para a investigação, para o país, não sei qual é o fator de impacto onde publicar. Vamos suponer que os peruanos publiquem em revista todas de primeiro decílio, não? E por uma coincidência cruel, nadie cita, não? De que serve? ¿No? El field weighted citation impact é zero. Agora, se eu digo, mira, todo decílio, eu recebo, não é certo, louros,
¿no? Por carona, ¿no? Eso es cuando uno va en el auto del otro, ¿no? O de las citas. Entonces, más y más, ¿no? Lo que cuenta las citas son las citas de la investigación y del autor, ¿no? Ahora, Ok. obviamente, el factor de impacto, site score, etcétera, es importante para uno ver la revista como un todo. Entonces, si él acompaña el factor de impacto de toda la revista, etcétera. Pero al mismo tiempo llama la atención que lo que importa para a avaliación de investigación, avaliación de instituciones y autores, es el número de situaciones que la investigación recibió, ¿no? Entonces, es llamado impacto previsto e o impacto real, não? Então, isso Sí. de aprovar investigador, departamento, etc., por impacto previsto, não é recomendável, porque os resultados não são bons. Ujú. Profe, bueno, ahí podría verse alguna opción, porque por ejemplo, Crossref hace, usted puede como enlazar dos DOI, ¿no? Pero claro, lo Sim, puede hacer la misma institución, es decir, yo no pudiera enlazar un DOI de ese cielo preprint con mi DOI particular, ¿no? Porque son dos prefijos distintos, ¿no? Habría que ver ahí si habría alguna salida en ese sentido, ¿no? Pero eso ya tiene que, sí, ahí va a tener que tener algún apuntador, ¿no? Que a los a sistemas ambos, de ¿no? inteligencia artificial puedan captar, ¿no? Entonces, por Ujú, ejemplo, si el preprint, nosotros no sabemos cuáles son publicados en revista, excepto si el autor vuelve al preprint y ujú. dice, mira, yo publiqué eso ahora, etcétera, tal, ¿no? Es un problema. Por eso yo te dije que uno de los problemas de la ciencia abierta es primero la orquestación política, para que estén todos de acuerdo. Y segundo, la orquestación de la infraestructura. Es un problema de superestructura y de infraestructura, ¿no? Arriba nadie se entiende aún, ¿no? Entonces tiene un problema de orquestación. Y abajo yo tengo preprint, artículos, datos, etcétera. ¿Por qué? Porque el DOI es concebido para un texto. Se eu traduzco, é outro dói. Se eu traduzo para português, outro dói. Se eu traduzo para... É uma loucura. Deveria ser um dói de uma investigação com suas diferentes ramas, mas nadie pensou isso antes. Por quê? Porque está pensado em papel. Por isso eu Ujú. digo, lá, todos vivem hoje pensando em papel e na web. Infelizmente é assim, não? O que vamos fazer, não? El Sí. Planck já dizia, não? O cambio de paradigma é quando as pessoas morrem, verdade? Então, vamos esperar que todos morimos para ver se cambia essa coisa. Não, estou jugando, mas é Sí. difícil, não? Porque tem um problema de ideia e tem um problema de tecnologia, de compatibilidade com o passado, etc. Le leo una última pregunta para darle el pase a Joel y a Jorge en nombre de la universidad. La última pregunta es, ¿usted cree que en un futuro o quizás a mediano plazo estos movimientos de acceso abierto erradicará las evaluaciones basadas en el factor de impacto, por ejemplo? Sí, seguramente, esa es la idea, pero no el impacto de la investigación, ¿no? Entonces, es decir, se va a medir cuántas citas y de dónde ha recibido los artículos, ¿no? Entonces, tiene hoy día algunos indicadores, como el SNP, por ejemplo, que é sempre difícil, Search and Normalized Paper Impact, não? Ele mide o impacto da revista baseado no impacto dos artículos em el contexto onde estão. Então, de certa forma, ele atribui o impacto à revista, pero pode ser qualquer conjunto de artículos, não? Então, se toma um conjunto de artículos e mide o impacto dele, não? Então, se aplica à revista em particular. Pero já é uma transição, não é certo? Para uma independência de la revista, ¿no? Entonces, mira, nosotros tenemos dos problemas. Si yo dejo de medir el impacto de las revistas, yo tengo que medir el impacto de los artículos. Entonces, mira, por ejemplo, eLife, que es un sistema más avanzado hoy. eLife recibe la submisión no más de
artículos, ella recibe de texto, ella recibe la submisión de un DOI. Entonces yo envío para el Life y digo así, aquí está mi DOI de qué? Está en Archive o Media Archive. Entonces, eLife vaya, mira el preprint para ver se tem interesse ou não. Então, eu disse, sim, temos interesse, ok? E aí você vai, e o autor disse, claro, e eles fazem o review, e ele review, não é certo? El preprint passa a se chamar Reviewed Preprint. Já não há mais aprovação e não aprovação. Mira que interessante, ¿no? No hay aprobación ni rechazo, ¿no? Pero hay una cosa llamada review de preprint, preprint revisado, ¿no? Entonces, uno va allá, yo tenía eso en mi presentación, pero mi presentación es muy larga. Uno va allá y tiene lo que dijeron los revisores, ¿no? Con los nombres, etcétera, totalmente abierto, ¿no? Obviamente son investigaciones de altísimo nivel, ¿no? De altísimo nivel. Entonces, tiene. E aí, depois dele preprint reviewed, há uma conexão com o passado, que eLife oferece, se o autor quer, publicar como article of record, não? Então, aí tem que fazer todas as modificações, etc., né? Para publicar como artigo já final. O autor pode tomar o review de preprint e enviar para outra revista. Ahora, mira que interessante, não? Então, é realmente um cambio. Agora, nós temos ciento e tantas mil revistas, não? Revistas que publicaram por lo menos 5 artículos, 5 documentos, não? Em OpenAlex, do AJ, o Scopus, o Cielo, o Brand, são 75 mil, não? Não, um pouquinho menos, 59 mil. 59 mil revistas, não? É uma loucura, não? Então, como é que se vai normalizar tudo isso? Não tem como normalizar uma por uma, vai haver uma transformação por nueva cambio de paradigma, não? Um cambio de paradigma vai ser big journals, não? Ou plataformas, não? Plataforma. Então, por exemplo, se é do Peru, pode se transformar em uma plataforma de artículo, onde cada revista passa a ser editor de áreas de uma mesma plataforma. Quer dizer, essa aqui é minha revista. Si ya la revista no va a tener importancia, y lo que tiene importancia es el artículo, ¿no? Entonces, pero eso es muy difícil aún para que se consiga esa transformación, pero hay un potencial para eso, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, si quiere, antes de que le demos la palabra al magíster Gerard Cunha y al doctor Jorge Salas en nombre de la universidad, pues si quiere hacer cierre con respecto a los datos que se encuentran actualmente en ese cielo, para no omitir este cierre, para que usted hable como qué cantidades ahora maneja ese cielo y luego pues hacemos el cierre con las autoridades de la universidad. Okay. Bueno, mira, na verdade são muitos dados, se quer hacemos uma outra apresentação outro dia, não? Lo que Pues claro, profe, siempre es un honor contar podemos hacer con su la parte disponibilidad. 2, la parte 2 podemos Por hacer. favor. Ya, entonces, mira, la cuestión de desafíos, como yo dije al inicio, ¿no? Y me parece que quedó más o menos claro, o por lo menos traté de hacerlo claro. Nosotros tenemos desafío a nivel político, ¿no? Programático, ¿no? Tenemos desafío asociado al político, que es el financiamiento, ¿no? Se não tem política, é financiamento, é ajuda. Vamos ajudar naquela revista, vamos não sei o quê, mira, estou reclamando, tipo, não, que é de novo, aquele tipo, não sei o quê, sabe? Não, as revistas internacionais têm que ser parte de um sistema e de uma política.
E, por último, toda essa questão metodológica que estamos discutindo, não? Quer dizer, e o DOI aqui, lá, como hacemos, etc. E a tecnologia que vai processar tudo isso. Então, os desafios são muito mais amplios, mais grandes, mais fortes que os que quando começamos, ¿cierto? ¿No? Entonces, muchas gracias. Gracias, doctora Abel, gracias. Sí, yo creo que seguimos pues enfrentándonos a una gran cantidad de desafíos, pero bueno, se ha visto a través del tiempo que muchos se han ido superando, ¿no, doctora? Entonces seguiremos trabajando en garantizar pues ciencia transparente, vamos a decirlo de ese modo, y seguir avanzando y aprendiendo como latinoamericanos, ¿no? Porque yo creo que muchos de estos temas han sido superados tal vez por Europa o América del Norte, pero nosotros estamos como iniciando ese proceso y yo creo que vamos bien, sobre todo con ese cielo, pues que siempre da pasos primordiales en lo que es el avance en este sentido de la ciencia abierta y del acceso abierto, ¿no? Entonces, gracias, doctora Abel, particularmente. Yo le voy a ceder la palabra a el magíster Joel Acuña, quien es el director del Centro de Difusión Científico-Cultural, y posteriormente va a ser el cierre de la actividad el doctor Jorge Salas, quien es el vicerrector de investigación de la Universidad César Vallejo. Adelante, Joel. Muchas gracias, Wileidis. Quería en primer lugar agradecer al doctor Abel Parker por habernos acompañado el día de hoy, por darnos esta primera charla de las muchas que vendrán, espero. Estamos muy contentos con la información, con todo el conocimiento que nos ha podido compartir. Y desde el Centro de Difusión Científica, que es el área de la Universidad de Cervallejo, en donde están alojadas pues, las revistas de la universidad, nuestro modelo ha buscado centralizar de alguna forma ciertos procesos editoriales a través de una unidad técnica que brinde apoyo a las diferentes escuelas profesionales, departamentos, para que podamos llegar a estos estándares de mejora de la calidad de nuestras publicaciones. En ese camino, la doctora Wileidis Artigas ha sido un eje fundamental para que tengamos revistas cada vez mejores, con mejores criterios de revisión por pares y también de acceso abierto. Y después de esta interesante conferencia, vamos a procurar hacer esa transición del acceso abierto, que ya lo tenemos, a una ciencia abierta de poder difundir también cómo es que hacemos las evaluaciones y lo del repositorio de datos, que también me parece que es algo fundamental poder manejarlo desde el Vicerrectorado de Investigación que dirige el doctor Jorge Salas y que se articule todo, ¿no? Nosotros estamos en la parte de la difusión, la comunicación del conocimiento científico, pero poder articular eso con todo el proceso desde que se concibe el proyecto de investigación hasta que esto ya se lleva a grupos, al Instituto de Investigación, se desarrollan ya todas las partes del proceso de producción de conocimiento, va a ser importante poder todo esto canalizarlo y poder comunicarlo para de esa manera generar pues redes también de colaboración entre las diferentes universidades con las cuales tenemos alguna relación a nivel académico. Así que, bueno, agradecer nuevamente también a los asistentes. Le comento, doctora Abel, que nos están acompañando nuestros editores de las diferentes revistas. Están de diferentes partes del Perú porque la universidad tiene 12 campus, entonces estamos distribuidos en muchas regiones. Entonces, estas particularidades regionales también son interesantes de considerar. Cada una de las revistas tiene su propia red de investigadores dentro del país y cómo estas también se pueden internacionalizar a través de reuniones como las que hoy nos han convocado. Así que les agradezco a todo el equipo editorial de las diferentes revistas que nos acompañan y bueno, esperamos tenerlo, por supuesto, en otra oportunidad para seguir conversando y mejorando nuestra producción científica como universidad. Muchas gracias. Adelante, doctor Jorge. Gracias, Guleydes, por el pase. Doctor Abel Parker, muy buenos días. Un fuerte abrazo. Magíster Joel Acuña, de igual manera, siempre sorprendidos por toda la gestión que se está haciendo desde el Centro de Difusión Científica y Cultural. Gratamente
asombrado diría por todos estos cambios que ustedes nos han manifestado que se están dando en el cielo, ¿no? Y es importante, sobre todo en estos tiempos modernos, hablar de desafíos y retos. Y eso, como bien lo ha planteado, conlleva pues a establecer y como usted muy bien lo está haciendo, son modelos que debemos implementar, deben darse lógicamente, como lo ha manifestado, a un nivel de una superestructura. Y también eso quiero rescatar lo que manifestó Willeides en el sentido de que estos cambios pueden ser muy fáciles en otras instancias, pero a nivel de Latinoamérica existe una cultura que no puede de repente o no va a permitir que esto se acelere, ¿no? Sorprendido por el tema del repositorio de datos, ¿no? En el sentido que las universidades son espacios de generación de conocimiento. Entonces, generalmente nosotros publicamos la parte final de la producción intelectual que se realiza en estudiantes y docentes, ¿no? Y esta base de datos, este repositorio de datos, banco de datos, sí debe estar también registrado o debe formar parte de todo este acervo documentario, ¿no? Quiero agradecerle por este espacio que se ha dado, por el tiempo de compartir toda su experiencia, sus conocimientos a nuestros editores, comprometerlo para que continuemos con estas charlas y, ¿por qué no, Joel, ya pensar en tener no sé, un curso corto, un diplomado, de manera presencial con el doctor Abel Parker, ¿no? Y potenciar nuestras revistas desde el modelo de cielo y trabajar también lo que es nuestro repositorio institucional, que yo sé que él nos va a dar muchas iniciativas al respecto, ¿no? Un gran abrazo, doctor Abel Parker, desde la Universidad César Vallejo, considere usted su casa de estudios, y esperamos verlo pronto por nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Bueno, Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Abel. Le dejo las palabras de despedida. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. De cualquier forma, esta conferencia va a estar publicada en YouTube de la universidad para que cualquier persona que quiera información súper valiosa que tiene esta conferencia sobre todos los pasos que necesitamos para seguir avanzando en el camino de la ciencia abierta, pues lo va a tener a disposición. Le dejo, doctora Abel, para la despedida y ya sabe, le voy a seguir escribiendo para que nos comprometamos para futuras conferencias, igual un curso presencial para tenerlo en Perú y que podamos también compartir con todos los editores. Quizás en el 2025, ya no lo comprometo para 2024 porque me va a decir que ya tiene la agenda cerrada, pero para el 2025 sí podemos generar este curso pues con toda la disposición de la universidad. Entonces, gracias, doctora Abel, y bueno, le dejo para las palabras de despedida. no, simplemente para agradecer la oportunidad, desearles mucha suerte, ¿no? El desafío es grande, pero hay que avanzar, ¿no? Entonces, muy bien. La sociedad hoy está marcada con desinformación, ¿no? La manera de superar eso es maximizar la diseminación de información científica, ¿no? Es la solución que tenemos. Así que muchas gracias nuevamente y chao. Gracias, gracias. Chao y Gracias. feliz Hasta día. luego. Feliz día a todos. Hasta luego. Vale.